Oi. Então, eu queria falar com vocês que eu estou com uma ideia de fazer uma sequência de vídeos falando um pouquinho mais sobre o que é fibromialgia, como é que eu cheguei no diagnóstico da fibromialgia, como muitas pessoas me perguntam, qual foram os médicos que eu passei, os sintomas. E para começar, eu quero começar falando sobre o que é a fibromialgia. Então, a fibromialgia é uma síndrome dolorosa não inflamatória. Mas o que é essa síndrome? Uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. E dentro desses sinais e dentro desses sintomas, a gente pode citar alguns exemplos. No meu caso, eu tenho muita fadiga, tenho muita dor de cabeça, eu tenho dor no corpo, eu tinha distúrbio do sono, não conseguia dormir. E dentre outros assuntos que mais à frente a gente vai falar sobre quais são os sintomas. Mas como é feito, né, o diagnóstico da fibromialgia? Como é que os médicos chegam à fibromialgia? Não há necessidade de fazer exames, né, para diagnosticar a fibromialgia. Mas no meu caso, antes de chegar a um reumatologista, eu passei muito mal. Eu cheguei a desmaiar na rua. Não sei se eu já comentei com algumas pessoas sobre isso. Eu passei muito mal. E começou assim. Eu procurei um médico, um clínico geral, porque como eu desmaiei, o médico ficou preocupado. Fiz um monte de exame, meu exame de sangue deu tudo normal. Não estava grávida. E eu sentia muita dor de cabeça, muito enjoo e as dores no corpo. Continuei passando mal. Aí nisso, teve uma vez que eu passei muito mal, que eu não conseguia me mexer. Aí eu fui parar no ortopedista. Fui pro ortopedista. No ortopedista, fez vários exames. Uma das coisas que me aconteceu é que um cisto sinovial nasceu no meu braço. O médico engessou o meu braço para mobilizar, para poder eu não ficar me mexendo com ele. Mas eu não aguentei, eu cheguei em casa, eu tirei o gesso. E uma das coisas que ele me pediu, depois dessas sequências de crises que eu tive, foi uma ressonância. Fiz a ressonância e o que aconteceu? Ele me diagnosticou com hérnia de disco. Essa hérnia de disco, ele me passou uma sequência de sessões para poder trabalhar a hérnia de disco, uma sequência de sessões que foi fisioterapia, né, uma sequência de sessões de fisioterapia. Ele tinha me passado RPG e pilates. No começo da fisioterapia, eu devo ter feito umas 5 sessões, 4, 5, 6 sessões, por aí, não lembro exato, porque tem bastante tempo. Eu não consegui fazer. No meio, nesse dia, normalmente eu ia sozinha, aí no meio no meio de uma sessão, meu marido estava até me acompanhando, eu comecei a sentir muita tonteira, muito enjoo, e eu não sabia onde eu estava, e a profissional que estava até me fazendo as sessões de fisioterapia chamou meu marido correndo, perguntou se eu estava sozinha, eu falei que não, meu marido estava lá, foi lá, chamou ele, e a gente foi embora, né? E com isso, eu voltei no médico, o médico me orientou a procurar um neuro, devido às minhas fortes dores de cabeça que eu sentia, porque eu falei com ele que não estava conseguindo fazer as sessões de fisioterapia. Aí fui pro neuro. Cheguei no neuro, me passou logo um eletrofasciolograma, um mapeamento cerebral, nada, graças a Deus. Como eu sentia muita dor no peito, fui parar no cardiologista. Nisso que eu cheguei no cardiologista, a gente fez um eletro, deu tudo normal. Mas ele estava preocupado, porque como eu sentia muita dor, ele me colocou um rote para poder ver como é que estava meu batimento cardíaco. Eu fiquei um dia, no outro dia eu fui lá e tirei o rote. E ele me pediu também uns exames para carótidas, porque ele estava preocupado, porque eu estou um pouco acima do peso, né? Então ele queria descartar qualquer problema. Também não deu nada, deu tudo normal. Deu uma arritmiazinha, mas é uma coisa normal que ele mesmo falou. E nisso eu passando mal, direto. Dor no peito, dor no corpo, dor de cabeça, mais de 3 meses sofrendo com isso. E conversando com uma amiga, ela me falou de um reumatologista. Ah, por que você não procura um reumatologista? Já passei por um neuro, cardiologista, o ortopedista, fui num clínico.
E nada. Ela falou, vai no reumatologista, não custa. E olha que eu custei aí, levou mais ou menos se bobear, mais uns 3 meses antes de eu ir no reumatologista. Aí fui no reumatologista. Quando eu fui no reumatologista, ele me examinou. Eu expliquei, levei todos os meus exames, exame de sangue, o eletro, eu levei tudo. Botei tudo lá na mesa dele para ele avaliar, conversei com ele, falei que eu passei por todos os médicos. Aí ele falou, levanta aí que quero te examinar. Aí ele começou a apertar os pontos. Nisso que ele foi apertando, eu ia só travando, né? Aí ele falou, você tem fibromialgia. Foi assim que eu descobri que eu tinha fibromialgia. Uma das coisas, né, que eu vi, como é que o médico chega ao diagnóstico da fibromialgia. Uma das coisas que ele leva em conta são os pontos. Primeiro é as dores, mais de 3 meses, e os pontos, ou aqueles pontos de gatilho, né, os pontos de dor, aqueles pontos dolorosos da musculatura. Mas uma coisa que eu fiz uma pesquisa que eu até achei interessante complementar no vídeo, que mesmo que a pessoa não apresente todos os pontos de dor, de repente você, poxa, são 11 pontos, são 18 pontos, o médico fala que você tem 3. Se ele achar que você tem fibromialgia, ele vai começar o tratamento. Isso é muito bom lembrar. E se você passou por todos esses médicos como eu, e você não teve nada, seus exames deu exatamente nada, nenhum problema, eu passei pelo neuro, pelo cardiologista, não deu nada, e você continua se sentindo mal, continua sentindo dor, procura um reumatologista, porque é ele que vai te diagnosticar se você tem ou não fibromialgia. Hoje eu faço um tratamento com o meu reumatologista e faço tratamento com um neuropsiquiatra. Se você tem esses sintomas e deu tudo ótimo e você continua se sentindo mal, sentindo dor, procura um reumatologista, tá bom? Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tá indo embora o carro de som.